Oi, gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com a Alice Jafone. Pra mim é Alice só, né? É um prazer ter a Alice aqui. A Alice vai se apresentar para vocês e eu vou me meter, como eu já avisei que eu faria antes, porque eu já conheço a Alice faz um bom tempo. Então, Alice, por favor, fala um pouquinho quem é Alice Jafone. Tudo bem? Alice Reuter. Isso, Jafone. Jafone. Né? Porque tem um sobrenome luxemburguês, é chique demais, que eu adoro. Antes do Jafone veio o Reuter, né? Isso Então, mesmo. Realmente assim, né? Em todo o meu trabalho profissional, o Reuter tá lá em primeiro lugar. Felipe, desculpa, mas assim, né? Beijo, tchau, bebê, tá? Felipe, no caso, é o marido, tá? Mas, Aline, bom, obrigada pela oportunidade, né? Imagina, a oportunidade é nossa de poder dividir com o público esse trabalho lindo que você está fazendo. Não, obrigada, tá? obrigada. Então vamos lá, chance. quem é a Alice? Então, a Alice é mãe do Tito e do Nicolas, esposa do Felipe. E há um tempo atrás eu estava sendo só mãe, aliás, muito mãe, né? Que a gente não pode também diminuir esse nosso trabalho. Mas me formei arquiteta e trabalhei com arquitetura até um certo ponto e descobri que, né, num dos caos da vida, que realmente a arquitetura não era isso, e comecei a estudar alguma coisa para preservar a infância, que essa é a minha, na verdade, o que me move. Isso. Né? Então eu fui atrás de cursos, me tornei educadora parental e assim, desde 2015 eu entrei em contato com a disciplina positiva, mas eu fui estudar a fundo mesmo faz uns 4 anos já. Foi estudar mais que a fundo, né? Porque de verdade, a Alice, né, eu sei do outro lado, porque o marido da Alice também é meu paciente há muito tempo, né? Muito por uma questão profissional, né, que a gente trabalha isso, mas sim, a Alice mergulhou nesse universo de tal forma que assim, você foi literalmente, né, Alice, abrindo todas as portinhas e as gavetinhas da parte da educação positiva, da educação parental, da psicologia positiva, no sentido de entender da neurociência, de entender como que isso se daria, né, para tornar os lares menos piores, né? Porque de verdade a gente tem que entender que a conjuntura, o contexto do lar é um ambiente muito bagunçado pela natureza de ser um lar, né? São filhos diferentes, às vezes são filhos de famílias diferentes, muitas vezes os lares tem vó que mora junto, tias, e nós temos, vamos lá, né, dentro dos contextos de lar, nós temos aquele lar que eu falei, ontem foi domingo, né? Nossa, ontem foi domingo. Eu dei aula ontem, então eu tô meio cafusa nos dias. E a gente tá falando exatamente disso, dos lares onde tudo acontece ali. As brigas acontecem ali das famílias, sexo acontece ali, porque não tem alas separadas. Então, a família divide tudo isso, né? A ausência da saúde mental, a presença da saúde mental. Então, conta um pouquinho pra gente dessa educação parental, onde ela começa e qual é o objetivo dela. Sim. Bom, a educação parental começa nos relacionamentos familiares e além, na verdade, né? Primeiro a gente está dentro de uma casa com valores diferentes, porque pai e mãe foram educados de formas diferentes. Isso mesmo. Né? Ainda pior quando moram outras pessoas e não só o pai e a mãe, porque realmente é uma luta, né? Contra o que faz sentido para você e para o seu marido, e de repente vem uma criança e você precisa educar de uma mesma forma, mas como, né? O que é bom para um, o que é bom para o outro, como que pode existir uma congruência e não uma incongruência nessas relações, né? Então, na verdade, acho que a peça-chave da educação parental é realmente entender de uma forma muito neutra o que é bom para aquela família. Então, você monta, né? Você monta um cenário com eles, o ideal, é onde eles, né, prosperariam, o que eles idealizam, e juntos a gente vai entendendo que também os filhos não vêm para, né, viver um ideal de pais, nem atender as expectativas dos pais, muito menos, né, não poder ser eles mesmos. Então, o que a gente traz é a gente criar filhos, né, eles podendo ser eles mesmos, independente, né, do ambiente que vive, né. E as resistências? Sim, inúmeras. Né, porque eu quero, vamos lá, eu tô fazendo um papel aqui. Eu sou um médico neurologista, eu quero que meu filho siga a minha profissão. Quantas vezes a gente não vê isso acontecendo? Aí do outro lado, né? Ai, Aline, porque eu fui uma moça muito pobre e agora, graças a Deus, a gente tem uma condição, então eu não consigo falar não pra minha filha.
né? Eu quero que ela tenha uma vida de princesa, porque eu não pude ter, então eu quero que ela tenha. E aí? E aí, então? E aí? A gente vai lá... Eu jogo querosene, risco fósforo e saio... Isso, eu já alinhei a vida pro meu filho, né? Tá. E aí? Aí o importante é preservar a integridade, a autenticidade da criança. Então, é entender como ele enxerga o mundo através dos olhos dele e o que é bom para ele, o que faz sentido para ele, né? Quais são os valores dele. A gente vai construir uma infância junto, onde a criança vai crescer dentro dos valores da família, né? Decididos juntos com o pai e mãe, mas entendendo que, chegando na adolescência, ele vai desconstruir aqueles valores. Menina, é isso, né? E aí ele vai construir o próprio, mas se a gente trata ele desde o início, sem essa independência, né, dos pais, no sentido de poder realmente ser quem ele é, né, preservar mesmo a autenticidade dele, como a gente espera que na adolescência ele crie, né, sua própria identidade, baseado no quê? Então, quanto mais segurança der na infância, né, mais seguro é a adolescência, e um adulto mais seguro, mais resiliente, ele vai se tornar lá pra frente. E estamos diante, né, de uma geração... difícil, com muita novidade, muito desafio, né? Eu acho que uma briga muito por eu sou independente, mas ao mesmo tempo também não tenho essa maturidade, meu pai e minha mãe não entendem nada. Isso para mim, na verdade, é pura falta de conexão, né? Então, primeiro de tudo, acho que a base até da nossa inteligência emocional é primeiro conectar com a criança, né? Conseguir entender de onde vem aquele sentimento, por que vem, dar nome àquele sentimento, né? E disso você desvendar o que faz sentido para ele, né? E não muito querendo que ele venha para nós, né? Sentir o que a gente sente, então não pode ter fome naquela hora, não pode chorar, não pode estar alegre gritando, porque afinal, né? Então a gente cria um filho aceitando os sentimentos que vêm, né, alfabetizando emocionalmente, ao mesmo tempo dando chance dele ser ele dentro de umas regras da sociedade, óbvio, porque existem regras de comportamento. Sim, né? Exatamente. As pessoas perguntam, né, mas como que você baliza o que é certo e errado? Gente, porque existe uma coisa que chama lei, né? E se a gente não andar... E a lei do Brasil é diferente da lei do Japão, que é diferente da lei da Tailândia, né? Cada sociedade vai ter a sua lei. E nós temos que minimamente respeitar essas leis. Porque uma vez que você não respeita essa lei, você infringe a lei, você vai preso. Então, aí muda toda a história, certo? E aí eu acho que a gente vai cair agora um pouco na saúde mental. O que é, na verdade, né? Também o que é bom para você e bom para o outro. A gente não está feliz também se o outro não está feliz. Então a gente precisa entender que o nosso bem-estar também depende do bem-estar alheio. Então a gente desconstrói todo o ego nessa hora. Nossa, aí, pá, tiro, bomba, porrada, granada, né? Porque desconstruir ego. E pensar na felicidade, né, do conjunto e não na sua própria. Sim. Aí sim você consegue fazer com que a criança entenda que se gritar ok ela gritar, né? Primeiro, ok ela gritar, mas vem cá. Se gritar no ambiente XYZ, a gente está atrapalhando as pessoas. Estou entendendo que está muito feliz ou está muito triste, está berrando, né? Tá tendo um ataque de birra e tal, né? Mas naquele momento, o que a gente faz? Para ela não se sentir inadequada, é acolher. Então é muito louco falar, filho está fazendo birra, não está me respeitando, e você já acha que é alguma coisa contra você. E, na verdade, é uma disfunção mental lá do próprio sistema nervoso que ele não tem como, não dá tem conta. Ferramentas para poder lidar com isso ainda. Não está construído, né? Então, você pega e acolhe. Vem cá, eu tô vendo que você tá muito chateado. Vem cá, tira de cena, né? Não deixa ela passar vergonha, né? Não enxerga e não ouve nada do que ninguém tá falando à sua volta. Porque os palpiteiros de plantão estarão sempre, né? Os jogadores, né? Críticos e tal. Ninguém sabe o que aquela família passa, né? Também ninguém sabe que aquela mãe tá sentindo falta de ser acolhida também. E tá sem instrumento lá para conseguir lidar com uma revolução, né, emocional dentro do cérebro da criança. Então, eu acho que a gente acaba, quando a gente entende, né, o porquê que a criança se comporta daquele jeito e tudo bem ela sentir aquilo, né, a gente acolhe e reorienta, né, como ela pode agir de uma próxima forma, né, de um outro
num outro acontecimento, né? Tá, a gente dá, não ferramentas, mas habilidades, né, de vida para ela saber lidar com o que ela sente. E não se sentir inadequada, e muito menos, né, achar que precisa se comportar de uma maneira para agradar os pais, não. Esse é o mais comum, né? Eu percebo, na nossa geração, não, que você não é da minha geração. Você é mais nova. Você não sabe o que é isso. O seu colágeno diz que você não é da minha geração. Mas é muito interessante observar a minha geração, o quanto nós fomos criados e educados para agradar. Né? E essa fala é muito comum na minha geração, né? Nossa, meu pai só me olhava. Então, é um olhar que te coloca num lugar péssimo. Porque se você se mexer, você desagrada. Então, quando você desagrada, você desconstrói o amor próprio. Isso. E aí, como você faz com a autoestima? Né? E aí sim, os consultórios ficam lotados de pessoas que nunca aprenderam a dizer não. Né? E eu chamo isso de estupro sentimental. Porque é mesmo, uma pessoa que só diz sim, 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 ela diz isso no sentido de agradar, e aí o reverso disso é que ela também não gosta de escutar não. E quando ela escuta não, ela volta para aquele lugar infantilizado dela. Sim, né? sim. Sim. E aí o que acontece, né, Aline? Ela se afasta do seu ser. Da essência dela, Exato. de quem é ela. Quem é essa pessoa? Ela se perde. Então ela vai ser dependente desse pai, dessa mãe o tempo inteiro. E ainda a gente traz mais um conceito que é muito complicado, que é a certeza do amor da mãe e do pai. Então, se a gente, né, a gente se sente amado quando a gente está agradando o pai e a mãe. Né? Então a gente precisa desse amor, né? Para justamente construir a nossa identidade, né? E crescer de uma forma mais segura ao mesmo tempo. Mas se esse amor é condicionado, ou seja, eu só te amo quando você tira a nota boa, quando você se comporta, quando você me agrada, quando você supre minhas expectativas, né? Você vai se afastando de si mesmo. Você vai virando um robô, não tem a robô referência própria, né? Você vive na referência do amor. Nessa busca do amor do pai e da mãe, né, o tempo inteiro. Então... E você vai ampliando isso, né? O seu chefe, você se torna um dependente da aprovação do seu chefe, do seu namorado, da sua namorada, dos seus amigos. Quando você vê, a sua vida é inteira pautada nisso. Sim. E aí você vira um eterno obediente. Lógico. E você é muito mais suscetível a ter, né, violências de todo tipo. De todos os tipos. Emocionais, invisíveis, né, as pessoas se sentem o direito de te atropelar porque você também deixou. Isso. Né? A tua construção permite isso. E eu sempre digo, gente, existe um lugar que é um egoísmo saudável. E quando eu falo isso para as pessoas, egoísmo é muito ruim. Eu falo, não, ele é maravilhoso. Né? Entrar nesse lugar e ter o lugar do observador crítico da sua posição. Peraí, quem sou eu nesse contexto familiar? Quem sou eu nessa sociedade? Aline, mas eu não sei o que eu quero. Não, você não precisa saber o que você quer. Se você me falar o que você não quer, a gente já está construindo. Isso. Porque nós vamos te separando desse lugar. Vocês não têm ideia da quantidade de pessoas da minha geração, quase 50 anos, né, que vivem essa dor de ter passado uma existência tentando agradar a todos. Né? Aí você perde, você na verdade precisa preservar sua integridade. E aí é o trabalho dos pais, desde os primeiros anos de vida e na gestação também. Olha que legal, começa já lá quando o bebezinho tá lá dentro? Tem estudos, né, que sim, enquanto você também tá gestando, existe, né, toda essa, ele sente você, ele faz parte do seu corpo, ele, né, é um corpo só. Tanto que até acreditam, hoje na verdade é comprovado que tem a gestação e a esterogestação. Sim, né, de 9 meses, o tanto que é importante você estar sempre perto do seu bebê, né, dormir junto até, tem linhas muito radicais, enfim, na verdade vamos voltar lá na tua família, o que é importante para você, seus valores. Para você não dar certo dormir na mesma cama com o neném, mas perto, tá sempre disponível para ele, né? Não tem essa coisa, o mundo já é cruel, vamos deixar ele sozinho no berço chorando, porque afinal ele precisa aprender que... Não, gente, ele é quanto muito mais bebê segurança... ainda, calma, né? A vida vai ser mais longa, né, do que só e aí a violência existe, sim, a gente sabe, fora de casa, a gente não precisa pôr dentro de casa, para criar uma criança mais forte, mais, né, saudável emocionalmente, não, pelo contrário. Quanto mais segurança, quanto mais presença de pai e mãe, ou mesmo qualquer cuidador ou avós, mais seguro ele sente, que ele pode explorar. Esse trabalho não pode ter que começar daí antes?
sim, preventivo, né? Né? Então, olha que interessante. A educação parental, na verdade, é uma ação preventiva, né? E ela é questionadora de todas as educações que a gente tem, né, transgeracionalmente. Então, a gente faz um trabalho de entender por que o avô e a avó eram assim, os bisavós, os seus pais, entender os pais, entender como você foi criado. Então, no fundo, esse educador parental faz um trabalho imenso de autoconhecimento. Sim, isso. E a gente se dá, né, as filhas obedientes se dão o direito de questionar essa educação para sim educar seus filhos ou futuros filhos ou ter relacionamentos saudáveis com criança, né, em cima do que a gente passou. E acho que fica muito evidente, assim, que a regulação emocional da criança, do adolescente, perpassa a regulação emocional do adulto. Então, aquele cérebro que está imaturo é o da criança, e tecnicamente o que se espera do cérebro do adulto é o que está maduro, né? Mas aí quando a criança tá lá fazendo aquela birra e tudo mais, e aí perpassam essas crenças de julgamento, a pessoa que tá olhando, será que eu sou uma boa mãe, será que eu não sou, eu não sei o que fazer, eu tenho regulação. Exato. Então, e em 2 estados desregulados não existe conversa. Não tem conversa, gente. Só exatamente. que o cérebro maduro da situação qual é? Do adulto. E o adulto Deveria. tem acesso à informação. Deveria. E o adulto é responsável por preservar essa criança, que está, né, ainda evoluindo em todos os sentidos. Em todos os sentidos, é isso mesmo. Enquanto a gente nunca vai evitar o trauma geral, mas a gente reduz danos. Né? Então, quando a gente entende o caos que é quando um adulto se desregula ou é agressivo verbalmente, então, né, existe essa agressão verbal, física, né, ou emocional, você consegue entender o que a criança vai passar daquela forma, né, crenças que ele vai ter sobre ele mesmo, e a gente evita. Né? Então, é na verdade um descortinamento, né? De uma educação muito rigorosa. Muito rigorosa, isso mesmo. Evitar os extremos, né? Acho que tem algumas falas que são bem clássicas, do tipo, eu passei muita dificuldade, então eu vou preservar que os meus filhos passem. Mas aí na adolescência, aquela fala assim, você não passou por dificuldade nenhuma, você teve tudo, nananana. E aí fica os extremos, assim, será que eu preciso passar por uma extrema dificuldade para poder justamente desenvolver essa casca, né, que era um pouco do que você estava trazendo? Será que eu tenho que deixar o bebê chorando, berrando lá para ele entender que a vida é dura? Exatamente. Será que eu preciso viver os extremos realmente? Existem os estilos parentais, né, que a gente chama. Então tem o autoritarismo, na verdade o autoritário demais, que é isso que a gente viveu, né, e o permissivo demais, que são consequências dessa geração, que aí vão, então vou fazer completamente o oposto com meu filho. É isso mesmo. Só que aí você se perde, porque você não tem, ou você tem controle demais, ou você não tem controle nenhum. E você precisa trabalhar no meio termo, que é o autoritativo, né? Então são limites com gentileza e firmeza. Então você acolhe a emoção, você acolhe o jeito que ele pensa e você direciona, né, dentro dos seus valores de família, como ele pode agir. Então... Alice, você vai por essa área, né, muito mais psicológica, muito mais dentro dessa situação mental, baseado em quais vivências próprias? Porque o objetivo do nosso canal é exatamente trazer, né, descortinar a vida de vocês, né? Quando foi que a Alice sacou que estava rolando alguma coisa que tinha relação com saúde mental? Aline, olha só, acho que agora a gente vai falar... Não começa falando meu nome, não, porque começa a suar aqui. Olha só, pra mim, a minha história é muito maluca, mas ao mesmo tempo, dentro de um... Na verdade, minha infância foi maravilhosa até eu saber que existem violências invisíveis, né? Parabéns. Então, o que acontece? Eu sou filha de pedagoga, pai engenheiro, né? Ele é filho de luxemburgueses, então você imagina, né? A minha educação foi super rigorosa. A minha mãe veio, né, filha de italiano também, mas para dar uma balanceada no negócio. E ela foi, na verdade, muito avançada para a época dela na parte pedagógica. Então ela teve escola por muitos anos e, enfim... Heloísa é uma delícia de pessoa, diga-se de passagem. É mãe dela, mas para mim ela é uma delícia. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Mas para mim, Elo é incrível, tá? Então, e a Elo me ajudou muito a educar meus filhos. Então, era uma coisa assim, para mim fazia muito sentido de como eu tinha sido educada e como meus filhos estavam sendo educados, né? Zero problema. Até aí, zero problema. Quando eu me dei conta que existiam outras formas, né, de educação, e ao mesmo tempo me marcou um dia que eu dei uma palmada em cada filho, eles peladinhos, saindo do banho, porque tinham feito uma bagunça geral. A minha mão ficou estampada lá em relevo. Eles são muito branquinhos, tá? A bunda dos seus filhos é branca, tá muito branquinha. Então qualquer tapinha, entendeu? Fica vermelho.
Mas naquele momento eu falei, nossa senhora, eu acho que alguma coisa não tá certa aqui, né? Então assim, aí você revive todo o cenário, era eles se divertindo num banho de espuma, jogando água pra fora, aquela espuma que cresceu além do box do chuveiro, então vazava pra tudo. Aí o meu lado, eu não tinha ajuda, fim de semana por escolha, né? Achei que era a mãe que dava conta. A gente dá conta, a gente faz tudo. A gente, mulher, profissional, esposa, mãe, tudo, né? A gente é tudo, mas não é. E eu adoro ser mãe, então assim, eu vou dar conta, eu sou capaz, eu confio, né? Eu tenho aqui meu norte com a minha mãe e tal. O Felipe viajando bastante fim de semana. Então, eu entrei no banheiro, aquela bagunça que eu ia ter que limpar, as crianças eram menores, não dava muito pra ajudar, né? Tá? E escorreguei, e eles começaram a rir. E essa cena deles rindo de mim, e eu já, óbvio, num burnout, que eu nem sabia que existia esse nome, entendeu? Nem tinha esse nome. Nem tinha. Era saco cheio mesmo. Eu parei e falei, gente, me descontrolei, saí de mim, enchi, né, os dois, e falei, cara, eu não quero, não é isso. E taquei a chorar, né? Ele chorando, eu chorando, todo mundo chorando e tal, e foi um caos. Então eu comecei a ver então tá, acho que deve existir coisa melhor que isso, né? Como é que eu posso me sentir um monstro perto deles? Como é que eu posso olhar meus filhos, eles com o olho arregalado, com medo de mim? Sim. E é uma coisa que eu não queria nunca mais que acontecesse. Mas a gente é humano, né? Eu parei de bater naquele momento, mas óbvio, perdi a cabeça várias outras vezes, e aí você grita, e, né, você fere de alguma maneira inconsciente, né? Mas quando você vai tendo, então, informação sobre o que acontece dentro, né, do cérebro deles e da formação mesmo da identidade e tal, você questiona, né? Então aí eu fui começar a ler sobre disciplina positiva, a Miss Jane Nelson veio para o Brasil numa palestra em 2015 e comecei então a ter esse outro olhar, um olhar muito mais respeitoso dentro de limites. E você foi carinhosa com você também, né? Porque você entendeu que, apesar da gente amar ser mãe, né, a gente não dá conta de tudo. E que cuidar de tudo sozinha gera na gente um estresse tal, né, que a gente acaba descontando, né, seja em nós mesmos, seja nos filhos, seja no cachorro, seja no vizinho, seja no que a mãe liga, vai pro inferno, meu, você tá me ligando, você não sabe a vida que eu tenho. E a mãe fala, que louca. Né? Ela que escolheu essa vida. É que também a gente não vai escolhendo, a gente vai acumulando, né? A gente vai acumulando. Você vai fechar a final? Não, eu cuido. Você não quer uma babá? Não precisa. Imagina. Eu dou conta. É a performance, né? Mas eu acho que a sociedade, hoje ainda mais, exige essa performance de todo mundo. É performar, tá? Gente, o celular aqui dentro de casa é a mesma coisa que trabalhar aqui, né, no escritório. Sim. Então, você não tem uma linha muito... Não tem mais a separação. Não tem. Então, na verdade, eu acho que é isso, esse olhar mais compassivo no que você consegue. Não quer dizer que se você pedir ajuda, você está sendo uma boa mãe ou mal. Isso, exatamente. Né? Você, na verdade, né, eu acho que a nossa história como humanidade foi construída em cima de ajuda mútua para criar um filho e apoiar a mãe. Porque antes, a gente tinha muito mais apoio. Eu me lembro, você imagina, no lado da minha mãe são 10 irmãos. Então, assim, cada uma que tinha filho, eu lembro das mais velhas, as irmãs mais novas iam para casa das mais velhas para ajudar na criação dos filhos. Né? Então você era criado pela sua mãe e pela sua tia. A minha criação foi assim. Olha. Entende? Assim, os meus pais trabalhavam fora, o meu pai viajando principalmente, e a minha mãe passava o dia fora. E a gente tinha a nossa casa, mas a gente passava de segunda a sexta na casa da minha avó materna. E aí a minha tia também, irmã da minha mãe, ficava nesse trâmite, porque os meus primos também ficavam. Olha. Então a gente cresceu muito junto até determinada idade, eu menos, porque eu sou a mais nova. Mas foi muito isso, eu lembro que às vezes minha mãe não podia vir no horário do almoço, aí a minha tia vinha, dava banho na gente, dava um suporte pra minha avó, que ela também já tinha uma certa idade, então eu ainda crescia assim. Aí, tendo suporte, e é um suporte muito genuíno, porque é a tua família, né? Então assim, eu tenho só 2 sobrinhos e eu sou madrinha dos 2. Né? Então eu nunca vou chamar de tia, eu sou madrinha. Então eu tenho com os meus sobrinhos um status de mãe. Sim. Então eu dou bronca, entendeu? Tá errado, não falar assim com a fulana. Ao mesmo tempo, é no meu colo que se aninha, né? Ai, madrinha, porque eu te amo tanto, né? Então, olha que interessante, é um suporte muito genuíno, é quase que sanguíneo, né? Porque você confia nos seus irmãos muito, você sabe que os seus irmãos jamais fariam mal ao seu filho. Então era um suporte que deixava a gente muito tranquilo.
você está dentro dos mesmos valores. E são adultos de confiança sua, que isso é importante. É lógico. A gente não é, eu vou pedir ajuda para babá, ou pode ser a melhor babá do mundo, mas ela veio também de outro lugar. De outro lugar. E ela pode ter os valores parecidos com a sua família. E aí é ótimo. Agora, quando é família, né, você sabe que realmente, assim, tem desavenças, mas você fala a mesma língua. Meu marido brinca toda hora, essa família é muito unida, mas também é muito... Porque é verdade, é a família, é o seio família. Isso mudou. Sim. Porque hoje as famílias se dissiparam, né? A gente tem que buscar ajuda externa, e aí é uma ajuda que você paga, mas eu não sei se o fato de pagar a melhor babá, você vai estar tranquila, né? Porque ela teve uma educação diferente da tua. A gente cansa de ver casos onde a babá se excede também. Sim. Porque, afinal das contas, ela também está deixando o filho dela com alguém. E ela não teve, né, um apoio, né, emocional, para ter inteligência emocional, para saber também lidar com a birra ou qualquer, né, caos. Então, assim, acaba gerando o seu trabalho, Alice, uma coisa lindíssima, porque é uma empatia, né, com todos ao nosso redor. Isso é. E o nosso cria uma base, né? E na verdade o nosso trabalho é complementar a uma psicóloga, a um pedagogo, a um pediatra, a uma fono, quaisquer profissões que lidem com crianças, né? Existe um espaço para o educador parental complementar o trabalho do outro. A gente não está aqui para ser psicólogo, pelo contrário, né? Na verdade é nada ético a gente achar que sabe ou estudou, a não ser que você tenha várias formações, né? Sim, aí é outra história. A nossa profissão, na verdade, complementa. Então, é como se eu estou aqui atendendo uma família, me deparo com um caso seríssimo, não tenho condições de atender, então você, né, em conjunto com outro profissional, você consegue você agrega, né, pessoas para poder dar o melhor suporte para aquela pessoa. Então são essas lacunas, né, de relacionamentos familiares, né, em quaisquer, que seja atendimento ou dentro de escola. Então, eu tive um prazer, assim, enorme de conseguir colocar tudo o que eu sei em ação esse ano. Então, eu estava dentro de uma escola até outubro e eu entrava na sala de aula com os professores e atuava lá dentro com eles, entendendo como eles estavam se sentindo, como a criança estava reagindo e como interpretar os comportamentos das crianças, que para nós é um pedido de ajuda sempre. Então, sempre, né? Entender que eles são colaborativos, né, por natureza, já toda criança nasce colaborativa, de uma forma positiva ou negativa, mas sempre buscando atender as necessidades básicas dele, né, físicas e emocionais. Então, meu papel era esse, né, a professora que, né, estava no cantinho, num menininho de 2 anos e meio, fazendo assim para ele agachadinho, porque tinha gritado. Eu vou lá e você tem que intervir. A outra que reclama é que está gritando no recreio. Aí eu vou lá, eu chego pertinho da criança e perguntei, o que você quer me contar? Ele falou, eu vou viajar de avião. É uma alegria que transbordava nele. Ele estava assim gritando, porque não cabe dentro dele. Ele não tem um processo regulatório formado. Não, o controle vitório dele é zero ainda, né? Eu quero mais contar pro mundo que eu vou viajar de avião. E aí, como adaptar isso a um contexto onde ele não vira a criança mais gritadeira do planeta? Quanto mais ele grita, significa que ele quer mais se sentir visto. Então, se você vai lá e acolhe primeiro, tá tudo bem gritar, vem cá me contar o que tá acontecendo. Agora a gente vai falar baixinho, que incomoda os vizinhos, incomoda, não sei, aí, né? Mas primeiro esse movimento de acolhimento, né? Como a birra, primeiro acolher. É louco pensar, porque eu não fui educada assim. Eu também. Né? E a nossa geração acho que ainda não aceita ajuda porque a gente quer, na verdade, fazer o oposto que nossos pais fizeram, né? Então, eu vou te entregar meu filho porque, assim, você fez isso comigo que eu ainda sinto muita dor. Mas quando você faz também um trabalho, né, de autoconhecimento e consegue ir atrás, né, do que você passou, entender que os pais foram assim com as ferramentas que tinham, isso também é um trabalho muito de, né, pacificador. Pacificador, é isso mesmo. Né? E te ajudar, na verdade, a atuar daqui pra frente, né? Então, existe uma história, existe como você foi construída como pessoa. Mas o que eu quero daqui pra frente? Como é que eu vou agir, né? E eu vou atrás do quê? Então, no meu caso, eu fui atrás de conhecimento. Né? Não quis nunca dizer pra minha mãe, falar, olha só, agora tu não você fala errou disso. aqui, agora eu sei.
sei. Justamente porque a ciência vem comprovando todas as nossas metodologias de educador parental através realmente de estudos, né, embasados na ciência. E a neurociência veio junto. Então, assim, é inquestionável. É inquestionável. Né? Então, mas existe um jeito bom de fazer as coisas, né? E o que você fez, você não tinha informação e tá tudo bem. Né? É isso. O importante eu, quando não criança, repetir, gente, né? não existia psicólogo, quer dizer, lógico que existia, mas no meu mundo não tinha imagina, eu, Aline, acho que eu já disse isso aqui algumas vezes, se não disse alguma, eu fui descobrir que eu era disléxica com 22 anos. Olha. Hoje uma criança com 5 anos, nossa, começou a fazer os primeiros números, pá, disléxico. Eu tive que me virar do modo que tinha. Hoje existem recursos. E os recursos hoje são cada vez mais para todos, né? Isso que é lindo demais. É acessível, né, acessível. Aline? Você dá nome para as coisas, você não cresce se achando diferente demais e inadequado demais. Você consegue entender o porquê, né, que você age. Sim. Né? Ao mesmo tempo, as descobertas têm que ser feitas com muito cuidado, né? E a gente também chega num outro ponto um pouco polêmico aqui. Isso. Né? Entendendo que assim, não é só uma questão física da pessoa, né? É uma questão muito emocional. E a gente traz, então, muito para esse olhar de como está sendo criada essa criança dentro daquela casa. O que os pais estão precisando para agirem de uma forma mais saudável, né, para se compreenderem, né, também como pessoas, né, e entender a importância que é o trabalho de educar um filho, né, e responsabilidade. Responsabilidade. Não é uma coisa que é sua, não é posse sua. Não. Você vai entregar para o mundo uma pessoa, né, um ser humano. E eles não é aquela velha história, humanos, né? Onde come um, come 10, né? Não. Cada serzinho é individual. É muito interessante isso, porque a Alice disse no começo, ela tem 2 filhos, né? Como é o azeite e a água. Eu sou o mesmo pai, mesma mãe, tudo bem, né? Mas assim, é impressionante, né? Aqui fala uma terceira voz, como eles pensam diferente, eles agem diferente. Eles têm as vontades próprias de cada um deles, né? E a gente vê isso em todas as famílias, a gente vai ver isso. Em todas. E acho que a Alice estava comentando uma coisa que parece que é óbvia, mas na prática não é o que a gente vê, que é tratar a criança como um outro ser humano. Se você perguntar, a pessoa vai dizer, óbvio que é um outro ser humano, mas você trata ele como outro, ou você trata como um anexo seu, uma coisa que tá ali adendo a você, né? Vem essas expectativas, né? Vem essas crenças, vem toda aquela coisa que a gente vai criando e que não se concretiza, né? E a gente se frustra. Exato. Né? E quem vai apoiar a gente frustrada lá, né? Porque é muito fácil apontar o dedo, né, pra mãe. Quando a gente faz a birra com quase 50 anos, que acolhe. Me regule, né? Pelo amor de Deus, alguém me dá a mão aqui pra não deixar eu me explodir aqui, né? Porque a minha vontade é literalmente explodir, né? E aí eu quero saber o seguinte, Alice, como é que faz quem tá assistindo a gente, que escuta isso e fala, puta, que incrível isso, eu preciso disso na minha casa, pra bater um papo aqui pra gente poder iniciar um trabalho. Como é que as pessoas te acham? Porque você acabou de dizer que até outubro você estava numa escola, logo eu entendi que esse contrato não existe no momento, então você hoje é uma mulher de nós. Sim. Do mundo. Estou disponível. Não, eu sou muito ruim de propaganda própria, né? Você não tá fazendo propaganda aqui, fica tranquila, eu faço. Ela fala, eu refaço. Não, eu sou super acessível, né? Eu tenho um Instagram em desenvolvimento, né? Porque eu tô terminando ainda uns cursos e acabei fazendo 3 pós-graduações agora. Sim, eu soube. Eu soube, que você não tinha tempo nem... O esqueminha de casa mudou um pouco. Mudou bastante. Uma galerinha ficou meio... frustrado, né? Mas me senti querida até, que eu vi que eu faço falta, então eles cobravam a sua presença, é impressionante, não? Eu achei dentro do seu processo muito legal isso. Porque eles reclamam pra mim, né, da ausência dela. Eu falo, gente, mas ela tá estudando, ela tá crescendo, ela tá se desenvolvendo, eu defendo ela, né, nesse ponto. Mas os meninos ficam birrentos. E o pior menino que fica birrento é meu marido. É o menino mais velho, no caso, entendeu? Mas ele sente falta mesmo. Acho que sente, porque também a gente tem uma história que eu fui viver a vida dele muitos anos e eu ocupei um espaço dentro de casa e agora eu não posso estar mais tão disponível. Então existe uma adaptação, adaptação, é isso? É uma adaptação, é doída, né? Existem polêmicas. Não, mas ele tá assim. direitinho. Ele me apoia muito. Sim, ali, muito. Não, eu
tive a chance de escrever 2 capítulos de 2 livros, né? Um falando sobre a disciplina positiva com uma colega e um que eu acho que vocês vão gostar, porque são justamente frases que a gente ouviu na infância, que cada uma descreve a sua e o que passou e por que foi tão, enfim, difícil e marcante, né? O livro chama Apanhei e Não Morri. Uau! Bom, e você pensa que num dos dias do Congresso Parental, né? Era lá na Rebouças, 6h30 da tarde, o Felipe e o Nicolas foram na sessão de autógrafo, me prestigiar, então eu falei, gente, que eu luxo. Pensei até em nem chamar. Até passou pela minha cabeça, não, tá tudo bem, não é muito longe, gente, olha só. Eu falei, não, eu vou chamar, eles vão. É o seu momento. Mas é o seu momento, né? Isso, Sim, é natural. Mas você vê o lugar que a gente se coloca, né? Então, não vou nem incomodar, né? Não é tão importante. Sim, você conquistou esse espaço, você sabe que eu sempre bati palma pra você, né? Quantas vezes a gente teve conversas, né? Eu tô com dúvida disso, e isso, e aquilo, eu vai, né? Porque eu sou a mulher do vai, depois a gente vê o que dá. Um pontapé, né? Isso, um pontapé de boa pra frente e vai. E é muito lindo ver o quanto você está evoluindo, o quanto você já evoluiu, o quanto você amadureceu profissionalmente, né? Porque eu conheci uma Alice arquiteta, e é muito engraçado, porque quando eu conheci a Alice arquiteta, eu olhava, não sei não. Off, né? Bem off, né? Eu falava, não sei. Será que é isso mesmo pra ela? E você vê, e passou por todo um processo de descoberta, de reconhecimento. Natural, né, Aline? Não, e uma coisa que até, né, vocês viram agora, esse lugar que eu me coloco, né? Então, gente, é isso, eu tenho um monte de informação dentro de mim, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa muito vulnerável. Então, a gente não tá também aqui cheia de blindadas do mundo. Gente, imagina, a educação parental chegou, porque a profissão tá crescendo, né? Ela tá sendo regulamentada, então tá sendo super bom. Eu tive a chance de pegar todos os cursos desde o começo, então já faz uns 5 anos que eu estudo realmente muita coisa, mas isso não me torna dona da verdade, né? Então isso, se colocar vulnerável também é uma das grandes qualidades de qualquer ser humano, é isso mesmo. Né? Então... Eu brinco com as pessoas que o meu telhado não é de vidro, é de papel crepom, sabe? Cai água, fura, porque é verdade. Sim. Nós estamos aqui trocando, né? Trocando. Olha, eu vivi uma situação assim que pode te ajudar, então eu dou pra você e você viveu uma que você pode me ajudar. Então é muito mais uma troca do que um saber onipresente, onipotente. Não tem isso. Não sair tem um pouco, isso. né, dessa nossa herança do patriarcado, né, dessa sociedade mais machista, né, do ser, né, todo, né, não, assim, é igual valor. Né, nossos filhos, nossos amigos, nossa família mesmo, todo mundo tem o mesmo valor. Tem. Ninguém é mais que o outro, né? Então, se a gente trata todo mundo com essa equidade, né? Eu acho que equidade é uma palavra... É respeitoso, né? É uma relação que você constrói com base no respeito, né? É isso então, mesmo. é isso. A gente está aqui, na verdade, para sempre evoluir. Não que a gente está já acredito nisso, né? Piamente, né? E não digo que essa é a verdade absoluta. Mas a minha crença é que nós estamos aqui para evoluir. Mas você acabou de dizer, tem um Instagram inconstitucional, ela não diz o nome do Instagram. Ela não fala o e-mail. Você percebe que ela vai quiabando. Assim, mas o Instagram... Obrigada, gente. Até, nossa, muito bom. Depois eu levanto o papel, sabe assim, informações extras. Dou o telefone da casa, entendeu? Dou tudo, tá cachorro, bom? Isso, nome do cachorro, todo mundo. Cadê? Qual é o nome desse Instagram? AliceReuter.infância. É mais Reuter, escreve Reuter. Isso. Tá? É R-E-U-T-E-R. Reuter. Isso. Aí no direct lá pode mandar mensagem, eu vou ficar assim super feliz de poder contribuir, sabe, com o meu conhecimento aqui, né, com as necessidades de cada família, ou só mesmo da pessoa. Tem um e-mail, Alice, onde as pessoas te acham? Então, o profissional ainda não, mas pode escrever no alicreuter@gmail.com. Então, entenderam, né? Na legenda, Gabriel, coloca depois o Insta e o e-mail da Alice. Tá mas bom? o e-mail eu sou muito ruim, gente. Tecnologia. Você precisa melhorar nisso. Muito. Muito. Sabe? Mas ainda. É uma merda, né? Você traz conteúdo terapêutico. Gente, isso não é um podcast, isso é uma bagunça. Mas é isso que é bom, né, Aline? Então, mas e-mail tem que estar no celular, sabia, né? Tá. Ou seja, é pior do que parece. Você sabe que eu tenho uma meta com e-mail. Eu não posso acumular na minha caixa 10 e-mails. Não tem condição, Aline. Não,
entre um atendimento e outro, entre 1 minuto que eu tenho, entre um paciente e outro, eu abro a minha caixa de e-mail, e lógico, um monte de lixo. Então, lixo. O que é importante, eu tenho que responder. Eu não posso fechar o meu dia, ir pra cama, tendo um e-mail pendente. E eu entendi que no começo isso era muito maçante, mas puta, entrou num fluxo. Olha que legal. Vira hábito, né? Eu acho que é essa questão da gente se habituar, né, com as coisas. Então, e o WhatsApp é a mesma coisa? Porque o WhatsApp também tem... Gente, é uma coisa... É um instrumento de trabalho, mas também, né? Ó, nesse meio... Pessoal. Ó, eu tô aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tô com 5 grupos abertos de pessoas me solicitando nesse exato momento. Vai acabar aqui, eu vou responder a todos eles. Entendeu? No não dia. deixo. E eu vou de tempo. Não demora, não. Né? Não, é pá. Sim, a Alice sabe disso. Ela me chama na mesma hora, pá. Por quê? Porque eu entendo que essas ferramentas tecnológicas trouxeram uma forma de aproximar e de tornar a urgência urgente. Certo. Né? Nós trabalhamos com saúde mental. Então, assim, ninguém procura, oi, Aline, então nós estamos aqui em dezembro, que tem para março do ano que vem uma consulta. Não, Aline, fulano não tá legal, tem um horário essa semana? Aí eu falo, vou ver, hoje tem alguma coisa, né? As pessoas têm uma urgência, e não é só pela saúde mental, é pelo seu funcionário, é por tudo. Tudo exige hoje uma urgência, e que se a gente não se organizar, a urgência gera na gente uma ansiedade tão louca. E no outro também, né? Que você não está atendendo, né? Que você não responde. Agora, então, se você trabalha, né? Na sua saúde mental, você consegue também ir acalmando todo mundo. Baixar e criar hábitos saudáveis para você e que você deixa o outro feliz. Né? E de tempos em tempos, você vai respondendo a galera, mas eu tenho um método. Eu não termino o dia com um WhatsApp e um e-mail sem responder. Não posso. Não dá certo. Não dá certo, eu não consigo. Eu nem sei como é que é isso, porque eu tenho que estar o meu envelopinho zerado e o meu Instagram zerado. Zerou, eu consigo dormir. A sua paz. É a minha paz, exatamente. Alice, não é que foi um prazer? Foi delicioso esse bate-papo. Eu que agradeço. Você estava apavorada com as câmeras, a gente nem vê. Não é? Nossa, o Gabriel, não deu uns close aí bonitos assim, né? Falou direto pra câmera. Desvia o olhar um pouquinho. Adorei. Depois. Adorei. Sinta-se sempre bem-vinda nessa casa. Essa casa é sua casa também, você sabe disso. Você é muito querida, Aline. Imagina. Não. Fica tranquilo. Você sabe que o Tito, eu conheci o incrível. Tito. Você lembra que eu atendi em cima de um McDonald's? Minha sala cheirava Big Mac? Sim, lembro. Que gostoso. Tinha um Mac embaixo de um corredorzinho que você entrava sempre na sala. Exatamente. Não era assim? Não tinha estacionamento. Tinha que andar na Faria Lima, né? Naquele pedaço bem fácil, né? Nossa, super tranquilo. Você sabe que uma vez, essa história é muito boa, vou fazer até um parênteses aqui. O meu prédio não tinha estacionamento, a Alice sabe disso. Tinha que parar na rua, né? No estacionamento da rua do lado, na rua do lado, E um dia eu recebo um cara importante do futebol. Mas eu não sabia nem quem era, eu vou saber depois. E você tinha que parar na esquina, se você quisesse parar no estacionamento, e vinha andando a pé. E esse homem veio, ele e a esposa, né? E eu não vou dizer o nome dele por uma questão de sigilo, ética profissional. E ele entrou no prédio e eu perguntei, vou lá fazendo a anamnese, era pra falar do filho, né? Eu perguntei, trabalha, com o que o senhor trabalha? Ele, com esporte. Mexo com esporte. Mexo com esporte? É o planeta, né? Desculpa. De repente, que era minha secretária, era a moça que atendia todas as salas dos psicólogos, né? Porque a sala não era minha. Bate na porta. Eu falei, escuta, Priscila, você não pode invadir. Ela virou e falou assim, doutora, aqui tem 500 pessoas aqui na sala. Eu falei, o prédio tá caindo? Teve alguma coisa? Aí ele falou, por minha causa. Eu falei, o que o senhor fez? Gente, ele era um jogador da seleção brasileira. Ai, que demais. Quando ele parou o carro na esquina, quando ele veio andando a pé, o mundo veio seguindo esse homem e as pessoas invadiram as escadas do prédio e todo mundo queria foto, autógrafo e tudo que esse homem... Aí a mulher virou e falou assim, dá pra você sair então e resolver o seu problema que eu termino aqui? Né? E ele saiu puta da vida, né? Porque realmente era um consultório que não tinha privacidade. Não, era pequenininho. As pessoas tinham que vir andando, né? Então assim, aí eu saí do McDonald's, né? Porque o exaustor do McDonald's estava na minha janela. E o McDonald's não quis fazer parceria com Não, mas de jeito nenhum. Virava e mexia, mandava as pessoas que queriam trabalhar. Vai trabalhar no McDonald's, você tá perto aqui, ó, deu errado, você sobe e resolve o problema.
Mas vou voltar a dizer, foi um prazer ter você aqui com a gente. Ah, eu que agradeço, de todo o coração. O Insta estando prontíssimo, você avisa a gente. Ele funciona, gente. Ah, tá funcionando já? Tá super. Você falou que tem construção, Alice? Não, é porque é perfeccionista. Exato, ele tem total perfil. Sempre foi. Não, mas o feed, né, eu não alimento sempre, mas os stories que eu nunca mexia, estão mexendo. Então, assim, existe uma evolução. Então, tá cheio de stories lá. Mas aí eu vou te dar um outro toque. Eu vou pegar lá aquela cena da espuma. Sim. Se na vida profissional a gente quiser dar conta de tudo, a gente não dá conta de nada. Verdade. Né? Então, assim, querendo ou não, eu tenho que movimentar a economia, né? Eu tenho que ter uma pessoa para alimentar meu Insta, eu tenho que ter outra pessoa para poder... não poderia falar, não, gente, vamos lá fazer um podcast, eu tenho 2 câmeras lá em casa, põe aqui e tal, não sei o quê. Eu ligo e desligo, peraí, galera, que eu vou desligar a câmera. Não dá. Não dá. Eu sei que a gente quer dar conta de tudo, mas a gente não dá. E o melhor que você faz não é o story, o melhor que você faz é o seu trabalho. Sim, Aline. Então, isso até é uma coisa que também... Eu penso muito, existe marketing digital, todo mundo, a galera, nossa, gastando horas por dia alimentando aquilo lá. E o meu trabalho, primeiro, que é muito mais humanizado do que aquela ferramenta do Instagram. Né? Então, eu acredito muito no tete-a-tete, sabe? Na conversa com uma amiga lá no almoço, sabe? Numas amigas que vão topar um grupo de estudos, sabe? Muito mais nisso do que realmente o Instagram. Por isso que eu tenho uma crença um pouco, né? Então, eu sempre digo, quem tá postando no Instagram o dia inteiro não tá produzindo. Porque o nosso trabalho é consultório, gente. Desculpa. É reunião, é observar a família, entrar na sala de aula e ver como aquela criança está se comportando. Entende? É isso o seu trabalho. Se eu vou ficar postando o dia inteiro, olha a roupa que eu tô, olha não sei o quê, olha o que eu tô comendo, eu não tô produzindo. Você não produz, exato. E mesmo se for coisas realmente sobre o seu trabalho, você não sabe quantas pessoas você atinge na certeza. Não dá. Então, é muito mais uma construção, tipo assim, ser convidada para vir aqui. Isso, maravilhoso, porque aí a gente tem o seu melhor, percebe? Então, mais uma vez, obrigada. Obrigada a vocês. Beijo os nossos meninos, né? Porque os meninos dela acabam sendo meus meninos também. A gente divide isso faz muito tempo, né? Eu não tenho ciúmes, não. Não tem. É tudo nosso, entendeu? Então, assim, beijos muito. Obrigada. Tá bom? Beijo, sim. Muito, porque você merece. Dê um beijo no Pierre, dê um beijo na Elu, que eu amo aqueles dois. Tá? Muito Adoro obrigada, todos eles. Aline. Então, super bem-vinda. Muito obrigada pela sua dedicação. Muito obrigada pelo seu olhar tão amoroso. Você transborda o amor que você tem pelo que você está fazendo, pelo seu olhar. É verdade. Chega a ser emocionante. Eu até me emociono. Eu também, de verdade, de verdade. Eu não vou chorar, eu me sabe que eu emociono choro. De verdade, porque eu acompanhei essa construção. Então, assim, eu fico muito feliz de ver onde você tá e ainda aonde você vai chegar. Né? Daqui a um tempo a gente conversa de novo e fala, Alice, você lembra aquela vez? Nossa, imagina! Que você foi no podcast. Isso, né? Olha aqui, isso, entende? Essa construção é válida. Bora, vamos fazer um antes e depois, eu topo. É nóis, tá bom? Adoro um desafio. Beijo, 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 beijo. Obrigada. Certo, galera? Com vocês, Alice Reuter, tá bom? Aproveitem. Usem e abusem de todo o conhecimento que ela tem. E qualquer dúvida a gente está à disposição. E a gente passa depois na barrinha embaixo, assim, os contatinhos dela para vocês, tá bom? Beijos.